Olá, nesse vídeo vamos ver um pouquinho sobre a via direta e a via indireta do movimento humano. Essas duas vias, elas utilizam os circuitos dos núcleos da base como meio de viabilizar o movimento e frear esse movimento. A via direta, ela tem como propósito viabilizar o movimento. Para isso acontecer, ela precisa promover uma excitação do córtex motor. Então vou por aqui citar o córtex motor. Essa excitação acontece por meio de uma estimulação talâmica. Então o tálamo, ele contém fibras que se direcionam para o córtex motor e essas fibras elas liberam glutamato. Então é uma sinalização glutamatérgica. E com isso esse córtex se torna excitável, viabilizando o movimento. A via indireta, por sua vez, ela tem como objetivo frear o movimento, brecar o movimento. Então ela vai promover uma inibição cortical, inibição do córtex motor. Como que isso vai acontecer? Basta eu inibir o tálamo. Se o tálamo é um ativador cortical e ele não estiver mais ativo, esse córtex permanece inibido. Então aqui ocorre uma inibição talâmica. O tálamo ele vai passar a ser inibido. Eu tenho uma inibição do tálamo por meio de um neurotransmissor que é o GABA, então são fibras GABAérgicas, o ácido gama-aminobutírico, e essa inibição talâmica é feita pelo globo pálido medial. Desta forma, ativando a via direta, eu viabilizo o movimento, tem um movimento fluido acontecendo de uma forma rápida, e a via indireta eu breco esse movimento. Então são vias antagônicas que usam circuitos dos núcleos da base para que isso aconteça. Então o processo o processamento aqui da via direta e indireta do movimento, ela precisa de alguns componentes, Então eu tenho aqui o córtex, motor, fazendo parte do circuito, o tálamo, que vai ser a via final comum da direta e indireta, Então vou marcar aqui a minha via direta, vou por VD aqui. Ela vai usar alguns circuitos que vai chegar no tálamo, e do tálamo eu vou ter a sinalização para o córtex. Mas a minha via indireta, vou por aqui VI, via indireta, ela também vai usar alguns circuitos e também vai chegar no tálamo para o córtex. A diferença é que a direta excita, vai permitir que o tálamo fique excitado, viabilizando o movimento, e a via indireta vai promover a inibição talâmica. Os núcleos participantes são o núcleo chamado, por aqui, núcleos, o caudado, o putamen, o globo pálido, esse globo pálido é dividido numa porção medial e uma porção lateral, e um núcleo do diencéfalo, que é o núcleo subtalâmico. O globo pálido, dividido em medial e lateral, está aqui. Então a gente tem núcleos da base, o globo pálido medial está em vermelho, aqui o globo pálido lateral em azul. Também é chamado de interno e externo, não é a melhor nomenclatura, melhor medial e lateral. O putamen lateralmente ao globo pálido, que está em verde claro. E eles constituem, esses dois núcleos, o putamen e o globo pálido, eles formam um núcleo chamado de lentiforme, anatomicamente.
núcleo lentiforme é formado pelo putamen e pelo globo pálido. Então aqui está o núcleo lentiforme. O núcleo subtalâmico, que é uma estrutura do diencéfalo. Alguns autores incluem esse núcleo subtalâmico como o núcleo da base, né? E o núcleo caudado, que está aqui, a cabeça do núcleo caudado. Mas existe uma outra maneira de dividir, que é uma maneira mais funcional, né, pelas conexões que tem. O núcleo caudado e o putamen, que é o que nós vamos usar nessas vias, né, vai formar o chamado estriado, ou neoestriado. Estriado. Em latim, striatum, né? Estriado. E o globo pálido vai formar o pálido, né? Ou pálidum. A gente vai chamar de pálido medial, pálido, pálido medial, vou pôr um Mzinho aqui, e o pálido lateral. Tá? Bom, então vamos lá, via direta. Quais são os componentes da via direta? Eu vou ter o córtex motor, ele vai se comunicar com o estriado. O estriado vai fazer uma conexão com o pálido medial. Pálido medial. O pálido medial vai se conectar com o tálamo. E o tálamo com o córtex. Bom, então aqui, para destacar, a via começa do córtex indo em direção ao estriado. Tá? Do estriado, essa sinalização vai para o pálido medial, do pálido medial para o tálamo e do tálamo para o córtex. Alguns pontos para a gente entender isso de uma maneira breve e fácil. O tálamo, vou marcar aqui. O tálamo, ele é um excitador cortical. Então ele fica liberando glutamato nesse córtex, que é um neurotransmissor cortical excitatório. Só que se essa liberação ficasse constante, nós teríamos constantemente um movimento. Então é tarefa do pálido medial, vou marcar aqui, pálido medial, inibir esse tálamo. Então a gente fala que o pálido medial, ele promove uma inibição tônica desse tálamo por meio do GABA. Desta forma, o tálamo inibido, ele passa a não liberar o glutamato e o córtex não produz movimento. Então, se minha via direta tem como propósito movimentar, o que deve acontecer? Eu preciso tirar essa inibição talâmica, eu preciso inibir o pálido medial. Inibindo o pálido medial, o tálamo se torna livre para excitar novamente o córtex. Então, produzindo aqui a via direta. O tálamo, como eu falei, libera glutamato para o córtex, mantendo esse córtex excitado, promovendo o movimento. Só que o pálido medial exerce uma inibição aqui, chamada de inibição tônica. Ele constantemente está inibindo esse tálamo. Então, meu tálamo inibido não libera esse glutamato. Então, esse glutamato para de ser liberado. Né? O glutamato que era liberado, ele para de ser liberado. E meu córtex agora vai permanecer inibido. Eu tenho repouso. Eu não tenho estimulação para movimento nesse momento. Então, tálamo inibido, córtex inibido. Quando eu planejo o movimento e vou executar esse movimento, que agora o meu resultado é movimentar, né, que é o que a via direta vai promover, eu preciso bloquear esse pálido medial. Eu preciso inibir o inibidor. Quando eu inibir o pálido medial, ele vai parar de liberar GABA e meu tálamo vai liberar ou vai voltar a liberar o glutamato, promovendo o movimento. Então, meu córtex motor, ele, por meio de fibras glutamatérgicas, estimula o estriado. E o estriado é um núcleo que libera GABA. Então, esse estriado ativo vai liberar GABA
no pálido medial, que é o que eu queria. Agora o pálido medial passa a ser inibido e esse pálido medial inibido não libera mais o seu neurotransmissor. Dessa forma, o tálamo torna-se excitado e o tálamo excitado excita o córtex motor via glutamato e eu tenho o movimento. A dopamina, produzida lá na substância negra, então tem a substância negra do mesencéfalo, que é um núcleo mesencefálico, manda fibras chamadas de fibras nigroestriatais, né? Então a dopamina ela vai exercer influência nesse estriado. E esse estriado ele tem dois tipos de receptores para dopamina. Para a via direta do movimento, o receptor é o receptor D1, dopaminérgico. Então a dopamina, quando é liberada, ela promove mais excitação desse estriado. Quer dizer que a dopamina viabiliza a movimentação. A falta de dopamina, que é caracterizada nos pacientes com a doença de Parkinson, causa aquele principal sintoma que é a bradicinesia, um movimento extremamente lento, né? Porque a dopamina ela tem essa tendência de viabilizar o movimento. Na via indireta, agora eu quero frear o movimento, eu quero inibir o córtex motor. Então, as áreas corticais de planejamento mandam uma informação para o estriado de novo. O estriado ele vai estabelecer conexões com o pálido lateral. O pálido lateral vai fazer conexões com o núcleo subtalâmico. Então aqui tem o pálido lateral, núcleo subtalâmico, e esse núcleo subtalâmico vai estabelecer conexões com o pálido medial, e aqui eu já sei o final, pálido medial tálamo, tálamo córtex. Então para a gente entender isso, voltando, né? O tálamo, ele está excitando o córtex. Mas essa via quer inibir essa excitação. Então, meu pálido medial é um núcleo inibitório. Ele vai liberar GABA. Ele tem a capacidade de liberar neurotransmissor GABAérgico em cima do tálamo. Ele só precisa ser estimulado. Eu preciso estimular essa liberação. Quem estimula essa liberação é o núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico, ele excita o pálido medial. Só que esse núcleo subtalâmico, ele tem uma inibição tônica. Ele está constantemente sendo inibido por fibras GABAérgicas que vêm do pálido lateral. Então esse aqui é o circuito. O pálido lateral está inibindo o subtálamo, o núcleo subtalâmico, e aí o meu pálido medial não consegue liberar o GABA. O que esse córtex faz? Ele estimula o estriado. A gente sabe que o estriado tem fibras GABAérgicas e eu libero o GABA no pálido lateral. O pálido lateral é bloqueado e o núcleo subtalâmico consegue excitar o pálido medial. Pálido medial excitado inibe o tálamo e isso promove inibição do movimento. Vamos dar uma olhadinha na organização. Então é essa a organização que a gente tem. O núcleo subtalâmico, ele é um excitador do pálido medial. E o pálido medial, por sua vez, inibe o tálamo, isso promoveria o repouso, o cessar o movimento. Só que esse circuito ele não fica ativo assim o tempo inteiro. Eu tenho o pálido lateral inibindo o núcleo subtalâmico. Quando o pálido lateral, por fibras GABAérgicas, inibe o subtálamo, eu não tenho mais a liberação desse glutamato. Então, o núcleo subtalâmico fica inibido, eu não libero mais o glutamato, e meu pálido medial não tem mais essa ativação. Ele se torna um núcleo sem ativação. E não manda mais a inibição para o tálamo. E a gente já sabe que quando o tálamo não é inibido, ele começa a liberar glutamato para o córtex e eu tenho a excitação para o movimento.
Só que se a via indireta, quer frear o movimento, ela não quer que isso aconteça, o meu córtex motor, né, as áreas de planejamento do córtex motor, vai promover uma excitação via glutamato do estriado. O estriado se tornando excitado, ele libera o seu neurotransmissor, que é o GABA, e esse GABA vai inibir o pálido lateral. Inibindo o pálido lateral, ele deixa de liberar o GABA e faz com que o núcleo subtalâmico não tenha mais aquela inibição. Esse núcleo subtalâmico se torna ativo. O núcleo subtalâmico ativo libera glutamato para o pálido medial. E esse pálido medial excitado, né? As fibras glutamatérgicas causam uma excitação do pálido medial. O pálido medial vai inibir o tálamo via GABA. O tálamo inibido não libera o glutamato e eu tenho aí a não estimulação do córtex motor, diminuindo o movimento, mantendo em repouso. A mesma substância negra também age nessa via com a dopamina. Só que o que acontece agora, ó, essa via que é chamada de indireta, essa via indireta, ela quer inibir o movimento. Então ela está inibindo o movimento aqui, ó. Essa via indireta está funcionando, ó. Glutamato no estriado inibiu o pálido lateral. Esse pálido lateral deixou de inibir o subtálamo está excitando o pálido medial, que promove um bloqueio talâmico. Meu tálamo está bloqueado. Só que a dopamina, ela é a favor do movimento. Ela quer que o movimento aconteça. Então aqui eu tenho um receptor D2, e esse receptor D2, quando a dopamina se ligar ao receptor D2, ela vai bloquear o estriado, que significa que é desligar essa via indireta. Então meu estriado bloqueado, o meu pálido lateral volta a funcionar. Ele vai inibir o subtálamo, não vai ter o glutamato, não vai ter o GABA liberado e meu tálamo se torna ativo, viabilizando o movimento. Então a dopamina, por meio da via direta e indireta, ela viabiliza com que aconteça o movimento de forma rápida e fluida. E essas duas vias, elas trabalham de forma antagônica, mas há um sinergismo para que o movimento seja iniciado e finalizado de forma correta.